Foi, Pirinho? Aleluias, glória a Deus. Maravilha estar com vocês mais uma vez, nessa reunião, nesse encontro, nesse culto, né? Nesse momento onde podemos ter mais um momento de comunhão aqui. Graças ao Senhor, bom Deus, né? Aleluias. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra, a qual o Senhor ministrou no meu coração, no livro de Juízes, no capítulo de número 16, Juízes 16, versículo 23. Amém? Hoje o Senhor vem falar com você, conosco, né, de restauração. Hoje o Senhor vem trazendo uma palavra para nós, a qual tem muito tocado nos homens, onde a gente precisa se encher novamente, onde nós precisamos sentir novamente a presença do Senhor, onde precisamos ser tomados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Livro de Juízes, capítulo 16, versículo de número 23, uma palavra bastante conhecida, diz assim: os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagon, e para se alegrar, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava ao seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o fizera ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço, a qual o guiava pela mão: obrigado, irmão. Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim, dai-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo, e eles o levaram à sepultura entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Amém? Só queria orar mais uma vez para a gente poder entrar na palavra. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, apresento diante de Ti agora, meu Pai, a minha vida, meu Deus, a vida dos meus irmãos aqui presentes. Senhor Deus, que o Senhor abra os céus essa noite, ó Pai. Que o Senhor faça derramar água, meu Pai, água viva, água pura, direto do trono, meu Pai. Ó Senhor Deus, eu peço a Ti, meu Pai, que me use como um instrumento do Senhor nessa noite, como um canal de bênçãos, meu Pai, para com a vida dos meus irmãos, ó Pai. Ó Senhor Deus, eu sei que a palavra primeiro, ela vem até mim, meu Pai, para que ela possa ser transmitida para os meus irmãos. Eu peço a Ti, meu Pai, que usa-me, meu Pai, como se fosse o último dia, meu Pai, como se fosse a última vez, meu Pai, para que a Tua vontade, meu Pai, seja boa, perfeita e agradável, não só hoje, mas para todo o sempre. Todos dizem amém? Glória a Deus. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Sansão, né? Eu lembro que quando eu ainda era menor, do tamanho de Miguelzinho assim, assistia aqueles desenhos bíblicos, né? Mesmo Deus ele faz uns projetos muito grandes na vida da gente, né? Vindo de uma família católica, né? Um lado também espírita. E assim,
todas as vezes eu assistia aqueles desenhos e ficava maravilhado. Não era igual hoje, né, que tem essas coisas, muitas outras coisas na televisão. A gente tinha muitos desenhos bíblicos, né, na época, inclusive acho que até era na Bandeirantes ou na Record, se eu não me engano, né, e eu estava lendo essa palavra e lembrando do desenho hoje, sabe, daqueles desenhos. E era uma história, o livro de Sansão é uma história tão marcada. Ele é um juiz, né, um homem de Deus, a qual foi indagado um poder tão grande de um Deus, né, que infelizmente, né, ele não desfrutou totalmente, ou não soube, né, usar totalmente aquilo que ele tinha, né. Quem era, né, os heróis da Marvel, né, para poder chegar perto dele, né. O livro de Sansão era para ser um dos maiores livros da Bíblia, né, não ter só 4 capítulos, mas poderia ter muito mais. Poderia ter sido, né, um juiz muito maior, um homem de Deus que fizesse muito mais coisas, né. Mas eu me identifico muito com Sansão, porque ele era um homem como nós. Um homem que errou, um homem que peca, um homem que falha, né? E sendo mesmo um homem de Deus, um homem cheio do poder de Deus. Logo quando nasceu, logo quando no ventre da sua mãe, onde ele foi chamado, a sua mãe é uma mulher estéril, né? E o anjo do Senhor veio até ela e disse, olha, você vai ter um filho. E esse filho será narizeu, será separado, será diferente. Sobre o cabelo dele não passará navalha, né? Ele não poderá tocar em coisas impuras, não poderá beber nada impuro, né? Então ele era separado. E ali sim a mãe e o pai o criaram, o fizeram ser, né? E ele foi crescendo a Bíblia vem dizendo que ele foi crescendo com graça, com sabedoria, né? Eu creio que desde a infância aquele menino era cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ficou mais velho, né? Aí que começou a vir os problemas. Porque Sansão, ele tinha uma queda muito grande para o lado das mulheres, né? Como a grande maioria dos homens. A gente é muito pelo olhar, né, irmãos? A gente vê e gosta, vê e se apaixona, né? Você vê um carrinho velho e você fala, não, aquele ali não. Aí quando você vê uma Lamborghini, fala, opa, é aquele ali que eu quero, é aquele ali que eu gosto. É uma BMW, né? A gente vê pelos olhos. Estamos tendo culto de mulheres ao lado, a mulher já é mais pelo ouvir, né? Cheguei para minha esposa essa semana e falei assim, nossa, sou apaixonado com aquela BMW ali, tá vendo? Que carro bonito demais, tal. Aí ela falou assim, você já tem um carro, para que você está caçando outro? Então, tipo assim, na cabeça da mulher, entendeu? Ela não se importa com isso, com a qualidade, com a visão, a gente se apaixona pelo que é visionário, pelo que a gente consegue enxergar, pelo que a gente consegue tocar. Elas não, elas já são mais pelo ouvir, né? Elas são mudadas ali. E quando eu falo que você que identifica por causa disso, Sansão também era assim, né? Ali, no povoado, no meio dele, existiam várias mulheres, né? Mulheres de Deus, mulheres do povo dele, a qual o Senhor falou, olha, ele não pode, né, se misturar, ele vai ser diferente, né? E logo quando ele viu a primeira filisteia, né, que eu creio, né, que era uma mulher que se maquiava, uma mulher que se produzia muito mais que as mulheres, né? Uma mulher que era daquele jeito fácil de olhar e se atrair, né? E quando ele viu aquela mulher, logo ele se apaixonou. Falou, não, eu quero aquela ali. Falou com o pai dele, você vai lá e arruma aquela ali para mim de casamento, que eu quero é aquela ali. E o pai dele virou para ele e falou, poxa, mas não há mulheres no nosso meio, não há mulheres no nosso povo a qual você precisa se apaixonar. Você tem que ir lá no outro povo, né? Naquele tempo, Israel era escravo dos filisteus. Israel já tinha se libertado e voltou de novo a pecar e estava sendo escravo ali durante aquele período. E quando o Senhor veio até a mãe de Sansão, falou, olha, ele vai ser um grande homem de Deus e ele vai começar a libertar o povo de Deus, o meu povo. E aí, isso que chama atenção, porque o Senhor, ele não faz nada, ele não chama ninguém sem saber o que ele tem para nós, sem saber a nossa limitação, sem saber, né, o que nós podemos ou não fazer. O Senhor já sabia que Sansão ele daria poder para ele, mas ele seria limitado. Ele sabia que ele iria errar, que ele iria pecar, que ele iria falhar, né? Mas o Senhor, irmãos, ele trabalha no impossível. O Senhor, ele trabalha no improvável. O Senhor, ele trabalha naquilo a qual onde ninguém acredita, ninguém crê, né? Ele colocou o poder sobre Sansão,
né, a palavra de Deus fala que ele era cheio do Espírito de Deus, ele era possuído pelo Espírito de Deus. E por isso que ele era tão forte daquele jeito. Por isso que ele era sagaz daquela forma e ninguém conseguia embatê-lo. Só que se ele tivesse seguido um outro caminho, se ele tivesse ouvido, né, o que o Senhor tinha para ele, se ele tivesse trabalhado em cima do que Deus tinha para ele, tinha sido tudo diferente. Talvez Deus tinha explorado ainda mais ele. Ele tinha sido um homem ainda mais. Portanto, que ele foi juiz sobre o povo de Israel durante 20 anos. Não foi o que nós lemos agora? Durante 20 anos. E os feitos dele são 4 capítulos. A vida dele se resume aqui na Bíblia em 4 capítulos. Né? Quantos profetas viveram muito menos? Quantos reis da Bíblia viveram muito menos e fizeram muito mais do que ele? Muito mais. Deus, ele está nos chamando para fazer algo mais. Talvez você fale para mim assim: ah, irmão, eu gosto só de tocar, eu gosto só de pregar, eu gosto só de ficar sentado aqui no banco, eu gosto só de ficar aqui. Eu não estou te falando que Deus não vai te usar, não vai. Deus vai te usar. Deus vai fazer do seu testemunho, nem que você fale assim: não, eu não vou fazer nada na igreja. Deus vai fazer, mas Deus, do seu testemunho, você é capaz de libertar, você é capaz de salvar. Se você falar apenas eu te amo para uma pessoa, que Jesus te ama, você é capaz de salvar, você é capaz de libertar algumas almas. Só que Deus quer muito mais de você. Deus quer algo mais profundo com você. Ele te deu poder, Ele te deu força para que você vá muito mais além, muito mais do que você pode. Muitas vezes, irmãos, é nós que nos limitamos. É nós que nos prendemos. É nós que limitamos o poder de Deus sobre a nossa vida. Não é verdade? Se fosse assim a circunstância, imagina, né? Em vez de ter ido buscar uma mulher, por exemplo, né, num outro povoado, tivesse buscado dentro do arraial dele. Imagina se ele tivesse sido realmente um juiz, um homem de frente de guerra, um homem que levantasse um exército. Imagina o estrago que ele tinha feito naquele povo. Imagina tudo que ele seria capaz de fazer à frente de uma batalha. Certa feita, né, esse primeiro casamento dele, ele reuniu lá os homens e tal, e falou, e ele estava descendo para conhecer a sua futura esposa e tal, e no meio do caminho simplesmente encontra com um leão. Simplesmente encontrou com o filho, simplesmente encontrou com o leão. Para quem vê muito Discovery Channel, para quem conhece, né, vê muito aqueles vídeos da África lá, irmão, quem é um homem para enfrentar um leão? Não tem capacidade nenhuma. Nós não estamos conseguindo enfrentar nem um pitbullzinho na rua, nem um pinche, né, que você vai lá fazer uma entrega para morder a gente. Não é verdade? Sem lógica. O cara pegou o leão, abriu ele no meio, abriu pela boca e abriu o leão pelo meio. Pelo meio. E ali, olha para você ver a estratégia do inimigo para poder parar o homem. Aquele leão ficou ali. Ele voltou, ele foi lá na cidade, conheceu a sua esposa, falou: é essa mesmo, vão preparar o casamento. Certo tempo depois voltou, buscou o pai e a mãe. No meio do caminho, ele vai lá, dá uma desviada, vai lá ver como é que está a carcaça do leão. Chega lá, tem mel lá no meio. Ele pega aquele mel e prova. Ô, irmão, desde quando carniça, né, vira mel, né, a gente precisa abrir os olhos espirituais. Sabe? O inimigo tem preparado pratos para a gente, doce, né? E a gente sabe que é errado. Fala: poxa, na lógica, né? Se eu for por esse caminho aqui, eu vou errar. Se eu for por esse caminho, eu vou pecar. Se eu fizer isso, eu vou errar. Se eu fizer isso, eu vou pecar. Mas mesmo assim, a gente quer lá provar. Mesmo assim, a gente quer lá tocar. Deus chamou para que nós possamos ser puros. Deus nos chamou para que nós possamos ser, né, cada vez mais alvos, né, cada vez mais limpos. Não, mas a gente insiste, né? Opa, curiosidade. E para piorar a situação, ele ainda pega daquele favo de mel e dá para o pai, dá para a mãe comer. Muitas vezes não basta só pecar. Você tem que levar outra pessoa para o pecado. Você tem que atrair a outra também para o pecado. E descendo ali, passando aquela outra certa feita, né? Olha para você ver, ele inventa, né? Ele cria, né, um ditado para que aqueles homens possam descobrir ali, né? E faz uma aposta com aqueles homens sobre as vestes e tal. E aquela mulher fica indagando ele, questionando ele, né? A gente conhece a história. Questionando ele por que ele precisa contar, que ele precisa falar, para que ele está traindo a família dela, tal. Ele conta o enigma para aquela mulher.
aquela mulher conta para os seus parentes e ele perde. Ele fica irado. Aí ele vai lá, mata, né, 30 homens, pega as vestes daqueles 30 filisteus e dá para os outros. Olha, irmãos, a força, olha o que Deus fazia. Eu vejo em cada parte, em cada período, em cada fato, né, o poder de Deus. Deus ia eliminando os inimigos através dele, baseado no que ele estava vivendo, baseado no dia a dia, baseado na vida dele. E ali matou 30, né? Manda ele para o portal, ele tem outro momento de estratégia. Ele captura 300 raposas. 300 raposas, irmãos. A gente está falando com vocês, não está conseguindo capturar nem passarinho voando. Não é verdade? 300 raposas, amarra o rabo de uma na outra, né? Já ouvi falar até, né, pastor, que ele era atleticano, né? Ele põe tocha de fogo no rabo das raposas, solta aquelas raposas ali, né? E queima a plantação inteira daquele povo. Né? Eu fui fazer o carro do atleticano, tá vendo? E solta aquelas raposas ali naquela plantação e tudo é queimado. Porque a raposa é um animal muito ágil, né? Agora você me fala aqui, irmão, como que um homem, né, captura 300 raposas? Não é sobrenatural? Olha, todo o contexto, se você ler o livro, todo o contexto, você vai havendo o poder sobrenatural de Deus. Uma coisa anormal. Ele não era um cara normal. Ele era um cara que tinha o poder de Deus. Ele era cheio, e a palavra de Deus vem falando que todas as vezes ele era possuído pelo Espírito Santo de Deus. Ele era possuído pelo poder de Deus. E um homem cheio de Deus, um homem possuído pelo poder de Deus, ele é capaz de muita coisa. Estou querendo te dizer hoje, porque Deus chamou a mim, chamou a você, e Ele tem nos enchido. Todas as vezes que você vem a um culto como esse, e você é cheio, só que nós temos nos limitado. Nós, muitas vezes, não acreditamos em nós, e muito menos no poder que Deus tem sobre nossas vidas. Nós estamos tomando atitudes, nós estamos tendo posições, né, a qual não condiz com o que Deus tem para nós. Muitas vezes nós temos colocado como fracos, como abatidos, como pequenos, sendo que nós somos fortes, somos grandes, homens de Deus, valentes de Deus, guerreiros do Senhor. Nós estamos vivendo, desculpa, irmãos, uma geração frouxa, de homens, né, de mucilon, de leitinho. Você entendeu? Não, Deus chamou foi homens fortes mesmo, homens brutos, homens valentes, homens preparados para a guerra, para enfrentar o inimigo. Somos nós que devemos, né, estar à frente de um evangelismo. Eu fico muitas vezes impressionado quando você passa ali na Cracolândia, por exemplo, você vê um grupo de oração lá, 30 mulheres, 20 mulheres. Já pensou, né? É claro que elas estão revestidas pelo poder de Deus ali, pelo Espírito Santo, mas você já imaginou, fisicamente, trazendo para nós, o risco que elas estão correndo naquele lugar? Se ali não era papel de nós, homens, estar ali, né? Homens valentes, vamos lá, irmão, encorajando um, encorajando o outro, levantando um, levantando o outro. Nós somos chamados por ser homens mais fortes. Imagina todos nós cheios do Espírito Santo de Deus. Da outra vez, Deus usou 300 homens para vencer um exército. Imagina, às vezes fala assim, aqui na igreja nós somos apenas 5, nós somos apenas 10, nós somos apenas 20. Não, nós somos cheios do Espírito de Deus. Nós somos possuídos pelo Espírito de Deus. E nós somos capazes de muito mais do que nós podemos acreditar. Nós temos que parar de nos limitar, irmãos. Nós temos que parar de nos diminuir. Nós temos que ser ainda mais valentes. Nós temos que ser ainda mais fortes. Hoje não é necessário mais pegar uma espada, né, e sair para a guerra, não. Mas nós precisamos usar a nossa espada, que é a palavra de Deus, e sair para a guerra espiritual. Pregar o Evangelho, pregar a palavra, não ter medo. Não temer. Muitas vezes, meus irmãos, estou falando isso porque eu me acovardei. Estava dentro de um ônibus, indo trabalhar, né? Pessoas chorando. Aí você não é capaz de chegar lá e dar um abraço. Às vezes, se você der um abraço, você consegue mudar todo o quadro, toda a história daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está indo para um caminho a qual ela nem vai voltar mais.
ela decidiu eliminar a vida dela, mas às vezes uma palavra sua é capaz de reverter essa história. É assim que Deus nos chama como guerreiros deles hoje. É assim como Deus nos levanta, é assim que Deus nos levanta hoje, como Sansão, como homens fortes, valentes, capazes de enfrentar o mal. Tem um pastor amigo meu, que ele contou pra gente que ele estava em casa, o telefone dele toca 3 horas da manhã. 3 horas da manhã o telefone dele tocou. E era uma igreja, era um outro pastor amigo dele, de uma certa denominação. E eles estavam, era um culto de sexta-feira, culto de libertação nessa igreja. O culto não acabou, não. Todo mundo foi embora e ficou uma mulher endemoniada nesse culto e eles não conseguiam expulsar o demônio dessa pessoa. Eles não conseguiam. Eles estavam até desde o final do culto até as 3 da manhã tentando expulsar esse demônio e não conseguia. E o pastor, e eles ligaram para o pastor, me ajuda aqui, tal, vem cá me auxiliar, tal. Ele pegou o carro dele, saiu, foi lá na igreja. Chegou lá, o demônio estava dentro da igreja e todo mundo lá de fora. Os obreiros dentro de fora, o pastor lá de fora, todo mundo lá de fora, com medo. E ele falou que quando ele entrou, aí todo mundo quis entrar também. Ele falou, não, pode ficar todo mundo fora. Vocês ficaram fora até agora, vocês podem ficar de fora. Ele contando e a gente ficando maravilhado, sabe? E quando ele diz que quando ele entrou, a mulher flutuava na igreja. Todo mundo estava com medo. A mulher estava flutuando do chão. E quando ele levantou, quando ele chegou na igreja, aquela mulher pegou o púlpito, né? Era uma igreja bem simples, e o púlpito era de madeira. Ela pegou o púlpito, levantou e jogou o púlpito para o alto. O púlpito da igreja para o alto. O altar da igreja para o alto. Olha a força. Da mesma forma que nós somos cheios, que Sansão era cheio do Espírito Santo, o inimigo também, meu irmão, quando ele possui uma pessoa para fazer o mal, ele também fica forte. É uma força sobrenatural. É um mundo espiritual. E então, ele contando que ele começou a orar e falou, sai em nome de Jesus. Na hora que ele falou isso, aquela mulher virou para ele, demoniada, e veio correndo. Desceu e veio correndo em direção a ele. Aí ele só fechou o olho e falou, olha, o que está em mim é muito mais forte e muito maior do que está em você. Quando chegou na distância da câmera para cá, a mulher bateu no chão e caiu. Bateu e caiu. Do nada, como se tivesse uma parede na frente. Não era parede, né, irmãos? Era o próprio anjo do Senhor que estava ali. Era o próprio Deus que estava ali. E então, todo mundo ficou impressionado com aquilo. Inclusive ele, né? Porque muitas vezes, mesmo a gente cheio do Espírito Santo de Deus, a gente é capaz de duvidar do poder que Deus tem sobre nós. E esse pastor me contando que ele colocou a mão sobre aquela mulher e expulsou aquele demônio, assim. Aí, todo mundo, né, ficou impressionado. Ele falou, agora nós vamos começar o culto. Isso era 3 da manhã. Agora nós vamos começar o culto. Para os obreiros, para o pastor, vamos começar o culto agora. Vão todo mundo de joelho orar. Vamos entrar em jejum a partir de agora. Porque todo mundo precisa ser cheio nessa igreja. Todo mundo precisa ser revestido nessa igreja. Cheio e dominado, e cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do poder de Deus. Deus, Ele nos deu poder, irmãos, para pisar em cobras e escorpiões, não é verdade? Deus nos deu poder para ir contra os potestades, contra todo o mal, todas as potestades. Para muitos é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Quando você está cheio do Espírito Santo, nada é impossível. Certa feita, eu estava trabalhando e uma parente estava endemoniada, sabe? E eu não tinha como sair do meu serviço. E ela me ligou, eu falei, cheio do Espírito Santo, irmãos. Comecei a orar naquele momento ali. E eu falei, passa o telefone pro diabo aí. Passa o telefone pro demônio aí. Aí colocou, pegaram e colocaram o telefone no ouvido. Eu falei, você vai sair agora em nome de Jesus. Você está repreendido, Satanás. Sai em nome de Jesus. Bum, e só viu o barulho no chão. Bum, saiu lá. Aí a pessoa, tá beleza aqui, tá tudo bem. E eu lá no telefone esperando. Irmãos, são coisas que pra gente, nem pra gente surpreender, não. Sabe? Nem pra gente se glorificar, não. É tudo o poder de Deus. É tudo que Deus faz quando nós somos cheios de Deus. É por isso que nós temos que buscar mais. Como? Jejum, oração, palavra, comunhão. É isso que o Senhor quer. Que nós possamos ser cheios todos os dias. Que nós possamos ser transformados todos os dias. Sansão, os filisteus foram atrás dele para poder matá-lo. Vamos matar esse cara. Você está doido? Esse cara chega aqui, matando todo mundo. Mas vamos fazer? Vamos matar esse cara. O que ele faz? Ele corre para o povo dele.
Escondeu lá nas pedras, no meio da caverna lá, ficou escondido. Aí chegaram lá, né? E como os filisteus dominavam, eles chegaram pro povo e falaram, nós queremos a cabeça de Sansão, nós queremos ele, amarrado, nós vamos levar ele, que nós vamos fazer com ele tudo que ele fez, com a nossa plantação, com os homens que ele matou, nós queremos ele. Aí o povo dele chegou, só que Sansão era um homem de Deus, ele falou, não, contra vocês eu não quero nada não, vocês vão me matar para poder levar para eles? Eles falaram, não, nós vamos só te amarrar e te entregar para eles. Ele falou, não, beleza, pode me amarrar então e entregar para eles. Tinham 1000 soldados atrás dele, homens de guerra para poder matar Sansão. O cara simplesmente me acha uma queixada ali de uma mula, os restos mortais ali de uma mula, e com aquele revestiu a sua mão e conseguiu matar os 1000 homens. Os 1000 homens. Agora você vem me falar, né, o cara cheio do poder de Deus, com um pedaço de resto de um animal, consegue matar 1000 homens. Imagina o que eu e você somos capazes de fazer no inferno, irmão. O que eu e você somos capazes de fazer para destruir o inferno. O que nós somos capazes de fazer para destruir o inimigo, para acabar com essa luta que ele tem contra nós. Nós cheios do Espírito Santo, nós cheios do poder de Deus, nós precisamos praticar mais, usar mais o poder que Deus tem sobre nossas vidas. Parar de nos limitar. Ai, Senhor, eu estou fraco. Nossa, Senhor, eu sou falho. Nossa, Senhor, eu pequei. Beleza, irmão, você pecou, caiu. Levanta, regue, vamos embora. Vamos continuar caminhando. Se precisar, nós estamos aqui para te colocar no ombro. Nenhum soldado fica para trás, não. Ô irmão, me ajuda aí, estou errado. Ô irmão, me ajuda aí, pequei. Ô meu irmão, me ajuda aí, estou fraco. Me ora comigo. Nós estamos aqui para isso. Tem um grupo de homens lá. Ô gente, por favor, ora por mim. Essa semana, um pastor me ligou, um amigo meu, né, falou, gente, mandou mensagem para um amigo, para outro amigo nosso em comum, falou, olhe pela minha vida aí, não precisa falar nada não, não expôs nada não, ore pela minha vida aí. Ele já me ligou, já, ora pela vida do pastor, tal. Amém, irmão, vamos orar, é para isso que nós servimos, para termos essa aliança. Sansão era só um, nós somos muitos, nós somos soldados, guerreiros do Senhor, nós somos uma igreja firme, uma igreja valente. Sansão estava sozinho com aquele poder todo, nós não, e ele com o poder do Espírito Santo de Deus tem sobre ele, mas nós não, nós somos todos nós aqui, cheios do poder de Deus, ainda mais fortes e capazes do que Sansão, irmão. Nós não precisamos hoje matar 1000 homens ali, não precisamos, mas nós precisamos derrotar o inferno, nós precisamos lutar contra demônios, contra as potestades, nós precisamos eliminar esse mal de entre nós. Então, só que o mal de Sansão, né? O erro de Sansão, mais uma vez vem sobre ele, né? E ele encontra uma mulher a qual ele se apaixona de novamente. Uma mulher do seu povo? Não. É uma mulher dos filisteus, do povo dos filisteus novamente. Sabe o que eu fico magoado, chateado, sinceramente, de coração? É que, poxa, muitas vezes a gente sabe, né, do poder que a gente carrega. Muitas vezes a gente conhece tudo que está escrito aqui, tudo que Deus é capaz de fazer. Nós temos um manual, tudo o que esses homens passaram, né, a gente também está passando. Então, a gente tem exemplos na Bíblia, na palavra de Deus, de homens de Deus, né, que passaram por situações a qual nós estamos passando hoje, e mesmo assim a gente cai, mesmo assim a gente erra, mesmo assim a gente falha, né, mesmo assim. Eu tenho um colega mesmo. Eu falei, poxa irmão, de novo, você caiu de novo, com essa mesma mulher, você é casado, você entendeu? Que eu sou esposa da igreja, de novo. Aí ele, é porque eu sou fraco, eu não estou aguentando, eu estou fraco. Sabe qual que é a melhor forma de fortalecer, irmãos? É você se voltando cada vez mais para Deus, é você orando cada vez mais, é você jejuando cada vez mais. Eu não estou falando que ninguém aqui vai ser super-homem, que ninguém aqui não vai errar, que ninguém vai pecar. Que isso, de forma alguma. Mas é todas as vezes que a gente errar, a gente se arrepender. Todas as vezes que você errar, é você voltar para o Senhor. Sabe por quê? Porque senão vira um pecado de estimação. Hoje você errou, você pecou, você vai lá e pede perdão. Amanhã, você nossa, errei de novo, Senhor. Não vou pedir perdão mais não, porque estou com vergonha de Deus. Aí você vai deixando, e aquilo ali vira uma rotina na sua vida. Você não consegue se libertar mais, você não consegue sair mais. Aquilo ali vira algo que
rotineiro na sua vida. E o pecado, quando ele fica assim, é isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente se acostume com aquele pecado. Ele quer que a gente vá cada vez mais se aprofundando e afundando, porque aí você vai se afastando. Eu costumo dizer que é uma balança de libra, né? Você que define qual que você vai alimentar mais. Se você alimentar a sua carne, ela vai pesar mais. Se você alimentar o seu espírito, com oração, com jejum, você vai ficar mais espiritual e a sua carne vai enfraquecendo, né? Você vai começar a ter uma visão espiritual. Você vai ver os pratos que... Não, isso aí é demônio. Isso aí é demônio. Isso aí é o inimigo que está pondo para mim. Entendeu? Quando a gente está com a carne mais, né, mais tratada, né, mais alimentada, você não consegue enxergar o que é de Deus e o que não é, não, irmão. Nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos nos empenhar mais, né, em buscar mais. E essa mulher, para a gente começar a fechar, essa mulher foi outro carne. Os filisteus falaram: olha, se você trair aí, descobrir o segredo dele, nós vamos te dar prata, né? Vamos dar prata para você e tal. Poxa, mulher apaixonada pelo cara. Só que não era mulher de Deus, irmão. Tem muita gente, muito homem de Deus buscando lá no mundo, sabe? E, não, vou buscar ela no mundo, porque é a mulher do mundo lá, eu trago ela para a igreja. Não, eu vou arrumar um rapaz lá do mundo, porque eu trago o rapaz para a igreja. Irmão, não luta contra a carne, não. Não luta contra a carne, não, que você vai perder. Você vai perder. Você tem gente, eu conheço profetas, homens de Deus, né? Não, eu sou profeta, homem de Deus, eu vou conhecer essa menina aqui, vou levar ela para a igreja. Aí ele chegava: vou para a igreja? Não vou não. Então tá bom, fica em casa aí, que depois da igreja eu passo aqui e te pego. Depois a gente marca pra gente sair, depois eu volto aqui. Não. Quando ele assustou, já tinha outro mundo lá. É o que mais acontece. Não tenta lutar contra a carne, não, né? E aí o que acontece? Essa mulher, né, a gente conhece a história, ele tenta driblar ela, né? Não, faz isso. Não, se fizer isso, tira a minha força. Se fizer isso, tira a minha força. Até que falou: não, é porque eu sou narizeu, né? Eu sou, desde pequeno, não passou navalha no meu cabelo, não. Se você cortar meu cabelo, eu fico fraco. Fico fraco. Aí ele consegue me vencer. Meu irmão, você acha que, sinceramente, que o Espírito de Deus estava no cabelo dele? O tempo todo da palavra você vai ver, todas as vezes que ele fez, todos esses feitos que nós citamos aqui, muito mais, ele era cheio do Espírito de Deus, ele era possuído. O próprio Espírito de Deus possuía o corpo de Sansão para que ele ficasse forte, né? Só que uma hora o Senhor, né, deixa, né, irmão? Você vai pecando, você vai errando, o Senhor é um pai, né? Seu filho está errando ali, você fala com ele: não sobe na cadeira não que você vai cair. Não sobe na cadeira não que você vai cair. Ele está subindo. Não sobe na cadeira não que você vai cair. Uma hora você vai parar de falar. Porque você vai ver, você quer ver cair. Porque só caindo que ele aprende. É só caindo que ele vai aprender. É o que Deus faz conosco. É isso que ele faz conosco. Você quer ir? Não vai. Você quer ir? Não vai. Ele coloca um monte de coisas, né? Pessoas para te falar, estratégias. Você quer ir? Ele deixa, você tem um livre-arbítrio, irmão. Você quer pecar? Você quer errar? Então vai, quebra a cara. Aí você vai, pum, quebra a cara, né? Aí que você aprende. O que Sansão fez? Você vai deixar, cortou o cabelo, perdeu a força. Primeira coisa que eles fizeram, furar os dois olhos dele. Pum. Fraqueza, ele não consegue enxergar mais. Agora nós vamos levar ele por cárcere. Eles não queriam matar ele, não. Eles queriam humilhar. Eles queriam judiar dele mesmo. Pegaram ele e jogaram numa masmorra. Ele ficou lá na masmorra. Sabe por quê? Muitas vezes, quando nós erramos, nós não ouvimos, nós queremos pecar, não é preciso que a gente volte para o pó. É preciso que a gente volte para a masmorra. É preciso que a gente volte à casa do oleiro, para que a gente possa ser amassado, pisado, né? Quando tudo está muito bom na sua vida, na nossa vida, né? Quando tudo está muito bom, a gente nem lembra de Deus, não, irmão. Né? Tá tudo muito bom, dinheiro no bolso, carro, casa, né? Esposa, família, tudo bem, todo mundo com saúde. Não vai lembrar de Deus, não, né? Nem vou no culto hoje, não. Tá doido, tô cansado demais. Vou assistir um filme aqui, vou jogar um Free Fire, vou jogar um videogame, né? PS5 novinho, vou ficar aqui em casa mesmo. É isso que acontece. Não é verdade? Não. Vou ali comer um sanduíche ali na esquina. Hoje não vou no culto, não. Tá. Por quê? Porque você está bem. Mas na primeira
adversidade, para onde você corre? É para Deus. É o primeiro lugar que você corre, que a gente corre para Deus. E está errado? Não, é certo mesmo. A gente tem que fazer isso mesmo. Errou, pecou, caiu, se limitou. Corre para Deus mesmo, é o lugar de correr mesmo. Para os braços do Pai. Né? E foi o que ele fez. O que ele fez? Ele estava lá, ó, rodando no moinho, cego, na escuridão total, frio, escuro. Que é isso que o inimigo nos leva. Pro mais profundo, né? Para o escuro, para o deserto. É ali que ele quer que a gente fique, né? Para que a gente seja humilhado, para que a gente seja maltratado. Então, aqueles reis ali, né? Os príncipes, né? Dos filisteus, reuniu todo mundo no palácio. Falou, não, hoje é o dia que nós tiramos para humilhar ele. Traz Sansão lá. Nós vamos humilhar esse cara hoje. Não foi ele que matou 1000? Não foi ele que acabou com quase a maioria dos nossos homens? Não é ele que era o bonzão, que é o fortão? Nós vamos mostrar para todo mundo aqui que o nosso Deus Dagon, né? O Deus deles, né? Que é o Deus poderoso, que foi ele que nos entregou Sansão. Que Deus nada não, irmão. Quem entregou Sansão na mão do filisteu foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que se afastou dele e deixou, não. Deixa ele quebrar a cara um pouquinho. Não foi né, nada não. Que foi outro Deus, não foi nada não. Nem existia esse Deus, nem existe, né? É o próprio demônio. Ele falou, não. Que não foi ninguém não, foi ele mesmo. Então, trouxeram ele. Já estava lá, né? Acabado, derrotado, limitado. Todo mundo rindo da cara dele. Ah, esse aí que é o Sansão. Esse aí que é o forte. Os 2 olhos furados. Todo ferido, machucado. Todo no chão, abatido. Todo destruído. É assim que o inimigo quer nos ver. É assim que ele quer nos enxergar. Limitados. Sem nada. Falidos. Né? Mas o Senhor, Ele tem vida nova para nós essa noite. O Senhor tem restauração essa noite. O Senhor quer provar para você que Ele é contigo. Mas, muitas vezes é necessário que a gente passe por esse processo. Muitas vezes é necessário que a gente passe por essa luta, É necessário que a gente passe por toda a situação, para que a gente encontre realmente o Espírito de Deus, para que a gente possa se voltar. Eu acredito, conjecturando, que ali naquele lugar, onde ele já não conseguia mais enxergar, o problema de Sansão não era os olhos. Não foi os olhos que o alimentaram, que aumentou o pecado. Ele viu a bonita. Opa, aquela ali é bonita. Não, aquela ali que eu vou casar. Eu quero essa mulher. Foi a primeira coisa que ele perdeu, foi os olhos. Foi necessário ele ter os 2 olhos furados para que ele conseguisse enxergar o Senhor. Para que ele conseguisse enxergar o propósito que Deus tinha na vida dele. Muitas vezes nós passamos por dificuldades. Muitas vezes nós passamos por situações porque o Senhor quer nos levar até aquilo ali para que nós possamos ver o que Ele tem de muito mais para nós. Porque para a gente possa ver o que Ele tem de grande para nós. E nós não conseguimos enxergar quando nós estamos na bonança. Nós não conseguimos enxergar quando nós estamos bem. Então, o Senhor levou ele daquele lugar. O Senhor permitiu que ele fosse daquele lugar. O Senhor tirou dele, né? A palavra de Deus não diz que se seus olhos te fazem pecar, que você arranque eles. Não é a própria palavra do Senhor diz? É a palavra de Deus se cumprir na vida de Sansão aqui. Falando seus olhos que faziam você pecar, então você ficou sem eles. É agora, vamos ver o que você faz. A primeira atitude dele foi voltar para o Senhor. Eu, acredito que ele estava ali, naquele lugar, ele começou a voltar para o Senhor. Ele começou a orar mais. Começou, a afirmar mais com Deus. Falou, não, Senhor, o Senhor tem algo grande para mim. O que eu fiz está errado. Ele se voltou para aquele Deus a qual o criou, a qual o levantou, a qual pôs ele no mundo para que ele fizesse a diferença. E aquele era o momento. E ele entendeu isso. Ele falou, olha, pegou para o moço que estava com o menino que levou e falou, olha, me coloca aqui, segurando as pilastras aqui, as pedras de apoio do palácio. E a primeira coisa que ele pediu naquele momento foi, Senhor, enche-me de novo. Senhor, enche-me de novo. Senhor, enche-me de novo. Eu quero que você entenda essa noite, irmãos. É momento de nós pedirmos ao Senhor para que nós possamos ser cheios. Cada vez mais cheios. De novo. De novo, e de novo, o Senhor quer te levar hoje naquele primeiro amor, aquele momento a qual você se converteu,
Aquele momento a qual Ele te chamou e falou que você vem, e você não queria parar de ler a palavra, você não queria parar de orar, você não queria parar de jejuar, você só via o Senhor, o Senhor, o Senhor. Eu sei que o mundo tem apertado, o mundo tem nos sucumbido, o nosso tempo tem sido limitado. Tudo isso para que nós possamos nos afastar da presença dEle. Tudo isso para que nós possamos parar de adorar e de deixar de servir a Ele. Mas o Senhor te chama essa noite para ser cheio de novo. O Senhor te chama essa noite para ser transbordado de novo. E mesmo que seja a última vez, mas que Ele te faça de novo, de novo e de novo. O Senhor é o Deus de restauração. O Senhor é o Deus de transformação. O Senhor pega aquele que ninguém acredita e transforma. O Senhor transforma aquele que se acha incapaz, que para o mundo é incapaz, e faz grande, faz superior. Ele está te chamando hoje para uma nova caminhada. Ele está te chamando hoje para uma nova trajetória, para ser maior do que quando Ele te chamou a primeira vez. Ele te chama hoje para uma restauração. Ele te chama hoje para que não haja limitação no poder dEle sobre a sua vida. Ele te chama hoje como um homem valente e forte, capaz de vencer toda tribulação, capaz de vencer todo o mal, tudo que o inimigo tem colocado na sua vida, todo não, né? Eu não sei o que você está passando essa noite, o Senhor sabe, mas eu peço a você essa noite que ore, peça para ser cheio, peça para ser cheio, peça para ser cheio novamente, para que você possa transbordar. Peça para que o Espírito Santo do Senhor te possua nessa noite, que você saia daqui não da mesma forma, mas transformado, cheio, confuso, confundindo o inimigo, porque ele vai achar assim, nossa, ele entrou de novo, ele foi para a igreja de novo e vai sair do mesmo jeito. Mas o Senhor está dizendo para mim essa noite, que está levantando homens aqui, valentes, homens de guerra. Lembra daquele chamado, lembra daquela primeira vez, lembra de quando você ouviu a palavra do Senhor, lembra de quando Ele te encheu, te restaurou e te fez ainda mais forte. É isso que Ele quer para você essa noite. Sansão segurou naquelas colunas e com toda a sua força, ele só queria uma coisa: fazer o que é a vontade de Deus. O que era o quê? Matar o inimigo, acabar com o inimigo, e que a vontade de Deus fosse concretizada. E Deus está te chamando essa noite para isso, meu irmão, para que você dê o seu melhor, para que você tire forças de onde você não acredita, porque o Senhor vai te surpreender. O Senhor vai fazer muito mais pela minha vida e pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor, irmãos. Aleluias. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, eis aqui homens valentes, homens guerreiros, meu Pai, homens institulados para o Senhor, meu Pai, para fazer a diferença nessa terra. Eu peço a Ti, meu Pai, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor nessa noite, para que os desejos, meu Pai, a palavra do Senhor venha arder no nosso coração, para que nós possamos sentir mais vontade, meu Pai, de orar, para que nós possamos sentir mais vontade de jejuar, para que nós possamos sentir mais vontade, meu Pai, de praticar e ler a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos sentir mais a vontade, meu Pai, de pregar o Teu Evangelho, meu Pai, para que nós possamos sentir cada vez mais a vontade, meu Pai, de levar a palavra do Senhor, meu Pai, àquele que necessita. Ó Senhor Deus, que o Senhor, a partir de hoje, meu Pai, passe a incomodar, meu Pai, que cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, durante as madrugadas, meu Pai, que o Senhor venha incomodar e fazer arder, meu Pai, o desejo, meu Pai, de libertação, o desejo de salvar, meu Pai, que eles possam pregar para mendigos, moradores de rua, meu Pai, pessoas necessitadas, meu Pai, pessoas que buscam, que precisam do Senhor, meu Pai, usa-nos, meu Pai, conforme a Tua vontade, o Teu querer, não só hoje, meu Pai, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ô irmão Anderson, você faz presença do dízimo? Amém? Irmãos, pode vir. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que esteve aqui essa noite. Que o Senhor continue usando vocês cada vez mais. Que o Senhor transborde o poder dele sobre a vida de cada um de vocês mais. Que vocês sejam cheios todos os dias. E não duvide
do poder de Deus sobre a sua vida. Por mais que o inimigo diga que você não é capaz, por mais que o inimigo diga que você não é ninguém, por mais que o inimigo tente plantar qualquer coisa na sua mente, sirva ao Senhor, que muito mais Ele fará. Amém? Deus abençoe. Receba o irmão Anderson com a palma do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, né? Palavra abençoada do nosso irmão Jairo. Forte, né? Para nós homens é uma puxão de orelha para nós mesmos. Principalmente para a gente, às vezes tem hora que a gente se acovarda, né? Então, Deus abençoe e continue usando grandemente. Sempre quando Ele traz a palavra, Ele fala, vou orar. Assim, quando fala com o Jairo, está sem pregador para essa semana, ele vai, vou orar, Deus vai me dar uma palavra aqui sempre abençoada, sempre palavra abençoada. Então a gente vê que é um homem cheio do Espírito Santo de Deus mesmo, que Deus continue capacitando, usando, né, abençoando cada vez mais. Agora vamos passar para o momento de dízimo, outra parte do culto. Vou estar abrindo lá em Malaquias 3:10, quem puder acompanhar. Vou estar Malaquias 3:10. A palavra do Senhor diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não lhes abrir a janela do céu, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixareis que as suas ideiras dos campos fiquem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a palavra do Senhor é um mandamento, né? Para nós cristãos que somos crentes no Senhor Jesus, nós sabemos aqui que todos são cristãos que dízimo é um mandamento da palavra do Senhor, é um cumprimento da palavra do Senhor. Aqui a palavra do Senhor diz: tragam todos os dízimos para a casa do tesouro. Casa do tesouro, a igreja, onde a gente recebe esse alimento aqui hoje, através dos nossos dízimos, né? As portas continuam abertas. Deus é o dono do ouro, da prata, mas a gente sabe que a obra do Senhor precisa de dinheiro, né? Precisa do dinheiro em espécie, físico, mas Deus é o provedor. A gente sabe que se nós temos para dizimar é porque Deus nos abençoou com o nosso emprego, com o nosso salário, nos deu condições de estar dizimando e ofertando. E a palavra continua dizendo que ponha-me à prova nisto, né? É a parte que o Senhor nos fala para colocar ele à prova, que ele repreenderá o devorador. Então é ele que repreende o devorador. Não é o nosso esforço, não é nossa sabedoria, nossa inteligência, né? Talvez a gente pense que a gente é um bom administrador, que a gente vai conseguir administrar nossos bens, mas o devorador a gente consegue. É Deus que repreende. Então, se coloca de pé, vamos estar orando para a nossa vida financeira. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós colocamos de pé na Tua presença, para agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de dizimar, ofertar na Tua casa, para poder cumprir esse mandamento, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai. Que o Senhor coloque no nosso coração, Deus, sempre, Deus, a obediência, Pai, de estar dizimando na Tua casa, para que a palavra do Senhor possa se cumprir nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser abençoados, que nós possamos, Deus, ter, Pai, e não pedir emprestado, Pai. A palavra do Senhor nos garante, Pai. O Senhor venha libertar, o Senhor venha libertar para aquele que tem o coração preso, Pai, em relação a dízimo e oferta. O Senhor venha, Deus, colocar obediência no coração de cada um, Pai. Nós possamos ser cada vez mais obedientes à Tua palavra, em dizimar e ofertar na Tua casa, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Agora eu gostaria de... Evangelista Leonardo, pode estar orando para a gente, encerrando aqui, dando a bênção apostólica? Aproveitar a sua presença mais uma vez aqui no culto dos homens, né? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Um maravilhoso culto de hoje, né? Dos homens. Palavra maravilhosa, direto do trono. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do irmão. Que o Senhor possa multiplicar a unção dele sobre a sua vida. E saiba que o Espírito Santo falou na sua boca essa noite aqui. Eu não tenho dúvida disso. A presença do Senhor é real neste lugar. E a palavra dele é viva e eficaz. Eu não tenho dúvida de nada disso. Eu glorifico ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Estou indo para casa cheio.
E eu tenho certeza que muitos irmãos aqui também. Amém? Não coloque os pés no seu lugar, vamos nos despedir apenas fisicamente, né? Mas na presença do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai amado, por mais uma vez, Pai amado, que o Senhor concedeu a nós, Pai amado, essa rica oportunidade, Pai amado, esse rico privilégio, Pai, que o Senhor nos concede estarmos aqui expostos à Tua palavra, Pai, na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, nos levar para os nossos lares, Pai amado, debaixo das Suas potentes mãos. Que o Senhor possa, Pai amado, fazer, Pai amado, germinar essa palavra nos nossos corações. Que o Senhor possa nos capacitar, Pai amado, para vivermos, Pai amado, essa palavra no nosso dia a dia, Pai. Guarda essa palavra na tábua dos nossos corações e que venha frutificar em nome de Jesus Cristo na vida de cada um, Pai. Estenda as suas mãos no sentido de receber em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida. Povo de Deus presente aqui neste lugar. E o povo de Deus diz: glória a Deus, seja em paz.